Mas o importante é que você abra o coração nesse momento para entender a palavra do Senhor em relação a jejum, a oração, a se relacionar com Deus, a ter intimidade com o Senhor. Porque, queridos, tudo em relação a Deus, ao nosso relacionamento com Deus, como filhos de Deus, como cristãos, se a gente não fizer tendo a consciência do que estamos fazendo e com amor, porque queremos e porque amamos o Senhor, vira religião, vira religiosidade, vira, eu estou fazendo, por que você está fazendo? Porque eu estou fazendo, porque é rotina, é método, amuleto, eu tenho que me apegar nisso, porque senão não vai dar certo, é sorte. Não, não é. Não é sorte, é o Senhor. Não é amuleto, não é a respeito disso. Não é nisso que está, nas coisas que a gente se apega que está a nossa vitória. Vamos deixar bem claro essas coisas. A nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória vem da cruz de Cristo, do sangue que foi pago. Nós somos vitoriosos pela graça que Ele já conquistou. E vem do nosso relacionamento e da nossa intimidade que nós desenvolvemos com o Senhor. Ele só vai derramar as suas bênçãos sobre nós se, eu quero que você grave isso, se você não somente for conhecido dele, mas se você o conhecer. Eu não saio por aí, um exemplo que eu vou tentar usar, abrindo o meu coração, derramando a minha vida, ou fazendo coisas que eu faço dentro da minha casa como mãe, ou o Jefferson como pai, para todo mundo da mesma maneira como eu faço para os meus filhos. Por quê? Eu tenho um relacionamento com os meus filhos. Eu sei quem são os meus filhos. Eles moram na minha casa. Eles nasceram de mim. Eu os conheço. Eles me conhecem. A gente se relaciona, a gente conversa. Eu sei das lutas, eu sei das dificuldades. Eles me conhecem. A gente sabe das coisas boas, das coisas ruins. Nós temos intimidade e relacionamento. Assim meu marido. Então, o que eu derramo sobre a vida deles e eles derramam sobre a minha vida, tem um fundo de intimidade. Então aí sim há uma troca. Da mesma maneira, não tem como Deus derramar sobre nós bênçãos, não tem como Deus derramar sobre nós coisas que Ele deseja fazer e quer fazer sobre os seus filhos, se nós não o conhecemos. Se nós não o obedecemos, se nós não sabemos quem é Deus, você percebe que Ele não pode ser só alguém onde, eu tenho Deus, então eu tenho sorte. Espera aí, de que Deus nós estamos falando? Nós não estamos falando de deuses, de ídolos, nós estamos falando do Deus único, verdadeiro, que deu em seu grande amor um único filho para morrer por amor de nós, e que isso tem um preço. Nós precisamos aceitar esse sacrifício da cruz e desenvolver um relacionamento, conhecê-lo, não só de ouvir falar, Deus, tem um Deus, não, mas de com Ele andar. Isso é, quem é esse Deus? Eu quero conhecê-lo. Eu quero entender quem é Ele. Eu quero estar na sua presença. Eu quero falar com Ele. Eu quero conhecer a sua palavra. Eu quero saber, jejum, tá, mas eu vou jejuar para quem? Por quê? O que o jejum pode me trazer? E quando eu jejuo, o que eu ofereço a Deus quando eu jejuo? Então eu jejuo, eu dou algo para Deus e Ele tem a obrigação de me devolver porque eu estou jejuando? Então eu estou fazendo uma troca com Ele. Deus, eu jejuei, e cadê a minha resposta? Mas eu orei e Deus não fez como eu queria. É onde muitas pessoas não permanecem na igreja. Então, queridos, nós precisamos entender, e já passou da hora muitas vezes de nós entendermos quem é Deus, quem eu sou. Qual é o nível do relacionamento que eu quero ter com esse Deus?
e me aprofundar nesse relacionamento. Quando a gente vem para Jesus, para a igreja, a gente não conhece, mas ok. Aí eu passo a conhecer, eu recebo a Cristo, Ele vem morar no meu coração. É como um começo de relacionamento. Você conhece alguém, começa a desenvolver um relacionamento, você não fica só nisso. Você vai conhecendo, você conhece a família, você vai aprofundando esse relacionamento, você desenvolve um namoro, um noivado, até virar casamento, e cada vez você vai conhecendo mais. Eu, 31 anos de casada, e ainda tem coisas para ir conhecendo, acho que até o Senhor nos recolher, ou Jesus voltar. Isso é intimidade. Assim é com Deus. A gente não pode conhecer Deus assim. Cada vez tem mais para conhecer do Senhor. E como a gente conhece? Experimentando a sua presença. Vivendo experiências com Ele. Não adianta eu viver experiência. Ai, meu pai é um pastor, tem 82 anos, 65 anos de ministério. Então, eu vou viver das experiências dele. Ótimo. Eu escuto tudo que ele me ensina. Ouço os seus testemunhos, mas espera aí. Eu não posso viver do Deus do pastor Adolfo. Eu preciso viver do Deus da Daniela. Eu preciso viver daquilo que Ele pode, já fez na minha vida. E eu quero cada dia mais conhecê-lo como sendo o meu Deus das minhas experiências. E assim são vocês, irmãos. Vocês podem vir para a igreja, ouvir testemunhos, ver o que Deus está fazendo. Eu posso contar muitas coisas para vocês, os irmãos podem contar. Mas quando é que cada um aqui vai começar a desenvolver a sua vida e o seu relacionamento com Deus? O segredo hoje para cada um aqui a boa notícia é: Deus quer conhecer você e que você o conheça. Mas Ele já me conhece, Ele é Deus. Eu sei. Mesmo que eu fale para você, tal pessoa é assim, 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 te passa informações de alguém que você nunca conviveu. De que você nunca conheceu. Muitos aqui, por exemplo, já ouviram falar que eu tenho mais um filho que mora em outro país fazendo missão. Só que tem alguns aqui na igreja que vieram para a igreja quando esse meu filho já estava na Inglaterra. Então, vocês conhecem daquilo que eu falo dele, mas vocês não conviveram. E tem irmãos que conheceram o Levi desde pequeno, e conheceram. Eu posso passar características do Levi aqui para você. Mas ainda assim, vocês não vão conhecê-lo, porque vocês não têm intimidade com ele. Mesmo eu passando características, eu posso perguntar, vocês podem falar para mim, ele é alto, ele é assim, ele é mais clarinho que os outros dois, ele prega, ele casou com uma inglesa. Vocês podem passar características do Levi, mas mesmo assim vocês não serão íntimos dele, porque vocês não se relacionam com ele. Assim como fã de ídolos, sabem tudo dos ídolos, mas primeiro, não são íntimos dos ídolos, e pior, os ídolos não sabem quem são os fãs. Tem fã que é assim, eu sei tudo dele, ai, chora. Sabe o tamanho da roupa, da cueca, do tênis, da meia, sabe que comida gosta, o prato que gosta. Aí você chega pro ídolo e fala, sabe aquele fã lá de Rio Claro? O cara vai falar, oi? Quem? Porque não tem relacionamento, não tem intimidade. Se você sair pelo mundo afora e dizer, sabe quem é Deus? Você sabe quem é Jesus? Ah, sei, aquele que morreu na cruz. Mas quem é Ele na tua vida? Você já experimentou o amor de Deus? Você sabe que Ele pode realizar grandes coisas? Você já sentiu a presença dEle? Você quer conhecê-lo? E Ele te conhece? Porque nós não podemos nos esquecer daquele versículo que eu creio que vai ser triste, né? Senhor, Senhor, naquele grande dia. E o que Ele vai te dizer? Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Como, Senhor? No teu nome eu expulsei demônios, falei em outras línguas, fiz grandes coisas lá na terra. Mas você não vai entrar aqui, porque a gente não foi íntimo. Não é a respeito de fazermos obras, não é a respeito de fazermos coisas, é a respeito de relacionamento, irmãos. Às vezes é melhor fazer menos, mas saber quem Ele é. Por que muita gente foge de conhecer quem Deus é? Porque é a mesma coisa de você tentar ficar olhando para um sol. Você não consegue. Seus olhos vão arder, vão queimar. Você corre o risco de ficar cego, porque o sol brilha tão forte, é tão poderoso que os seus olhos não aguentam.
E quando nós, na nossa pequenez, nos nossos pecados, na nossa humanidade, tentamos olhar totalmente para o Senhor, ou ficar nesse lugar, nós reconhecemos o quanto nós não somos nada, e o quanto Ele é tudo em nós. E o quanto nós precisamos de colo, o quanto nós precisamos estar nesse lugar de dependência total e absoluta. E nós dizemos: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti totalmente. E nesse lugar de relacionamento, o que começa a acontecer? O Senhor começa a mostrar, conforme você vai se relacionando, muda o seu jeito de falar. Abandona esse pecado. Você precisa ser uma mãe melhor. Você precisa ser um marido melhor. Filho, obedeça os seus pais, sendo cristãos ou não. Não. Me honre na faculdade, me honre no trabalho. Não faça dessa maneira. Quando nós temos um relacionamento com Deus, não precisa pastor falar, não precisa professor falar, não precisa líder falar, não precisa ninguém falar. O próprio Deus se revela a nós. Quando nós estamos nessa presença, é Ele que fala: vamos, eu quero me relacionar com você. Porque, queridos, quando nós nos relacionamos, é Ele que trata conosco. É Ele que fala: restaure seu casamento. Cuide dos seus filhos. Isso que você está fazendo, pare de fazer, abandone. Porque Ele habita em nós através da pessoa bendita do Espírito Santo. Tem uma guerra dentro de nós? Tem. O Espírito Santo lutando e a carne querendo prevalecer. Mas quanto mais você se relaciona com Deus, mais o Espírito Santo vence dentro do teu espírito e a carne morre. Quando você afasta-se de Deus, a carne começa a prevalecer. Porque se tem uma coisa que não morre, é a carne. Agora a pergunta é: eu estou tendo relacionamento com Deus? Que vale a pena lembrar, irmãos, que não significa vir para a igreja só. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou todo domingo no culto. Vou toda quarta. Mas Daniela, eu faço a campanha, eu tenho um relacionamento com Deus. Vamos dizer que vir para a igreja é a cereja do bolo, irmãos. Que a gente se reúne aqui para transbordar todos juntos aquilo que nós relacionamos com Deus a semana toda, cada um no seu canto, na sua vida, na sua correria. E aí a gente chega aqui como igreja e transborda. Vamos dizer que cada um na sua casa vai enchendo o seu copo, a sua vida, da presença de Deus, do relacionamento. E quando chegamos no culto, todos juntos fazemos a nossa vida e o nosso copo transbordar. Mas o que acontece? A gente não faz nada disso, chega aqui e quer que o copo transborde. Aí as coisas não acontecem como a gente gostaria, a gente fala: o culto não foi bom. Porque nós terceirizamos para o culto aquilo que a gente gostaria que Deus fizesse. Mas a verdade é uma só: nós não estamos nos relacionando com Deus. E achamos que ter relacionamento com Deus é vir aqui abrir a Bíblia de domingo, cantar os hinos de domingo, ou de quarta, de domingo de manhã. Isso é relacionamento com Deus? Não, queridos. Porque se um dia as portas das igrejas se fecharem, acabou o relacionamento com Deus? A pergunta é: você e eu temos tido relacionamento com Deus fora a igreja? Imaginem vocês que moram mais que uma pessoa em casa. Você morar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com quem você mora? Você entrar e sair de casa, fazer todas as coisas, pagam as contas, resolvem os problemas e não conversar com as pessoas que você convive. Ah, mas está tudo certo, está tudo pago, tudo limpo. A gente até come lá tudo, mas a gente não conversa. Então vocês estão sobrevivendo nessa casa, vocês estão fazendo de conta. Porque não se tem relacionamento, não se tem vida. E nós temos agido assim com o Senhor. Não se fala com Ele. Vocês concordam comigo que Ele tem nos sustentado pela sua infinita misericórdia? Como que a gente vai vivendo e tocando a vida sem falar com Deus?
sem a prática da oração. Orações rasas, relacionamento rasos, irmãos. A gente não se aprofunda, a gente não vai para a presença dele, a gente não fica. E eu não estou falando de tempo. Eu fico 4 horas orando. Parabéns, porque eu não fico. Não consigo, não dou conta. Não dou conta nem de 1 hora, na verdade, ficar 1 hora orando. Não consigo. E nem estou aqui para prestar conta para vocês de quantas horas eu fico, quantos minutos, se fico, quanto tempo, porque a gente tem que tomar cuidado para isso não virar mais um tiquezinho lá na nossa lista. Não é a respeito do tempo cronometrado, é a respeito dessa qualidade de tempo. É a respeito se a gente tem um relacionamento. Porque do que a gente está falando, irmãos? De entrar num propósito de jejum e oração. A gente não pode esperar o próximo propósito de jejum e oração para jejuar e orar. A gente não pode esperar a próxima campanha para estar na igreja. A gente não pode esperar o próximo convite que o pastor vai fazer para fazer uma oração mais forte. Não existe isso. Nossa, foi feita uma oração forte hoje. Toda oração é forte. Todo o jejum é poderoso. Nós podemos pôr a mão na sua cabeça 1500 vezes. Se você não tiver um encontro com o Espírito Santo e não deixar ele agir na sua vida, as coisas não vão acontecer. Você entende isso, querido? Que você tem que ter o seu relacionamento com Deus. Porque senão não tem quem faça milagres por você, a não ser Deus. E vou te falar mais, muitas vezes nós pastores até apanhamos. Vocês apanham? Quando nós percebemos que Deus está agindo na vida de uma pessoa e nós tentamos interferir. Deus está lhe tratando, Deus está quebrando, Deus está moendo. A gente pode até dar uma atenção, mas se você quiser, é como se você falasse: Deus, eu não vou deixar. Sabe, tipo quando o pai vai corrigir o filho e a mãe entra na frente? E leva umas junto? Não pode. Muitas vezes nós temos que ter o discernimento de saber, é o Senhor tratando, até que essa pessoa se submeta totalmente ao Senhor. O que eu quero dizer é que não tem como ser abençoado sem um relacionamento com Deus. Nós temos que saber, queridos, que orações rasas, relacionamento raso com Deus não tem como. Não tem como. Então, essa coisa de jejum, de oração, você precisa ter na sua vida. Como prática. Como prática. E eu quero falar para vocês alguns, porque tem pessoas que... Mas por que jejuar, né? O jejum é uma prática de se abster de alimentos ou certos tipos de alimentos por um período específico e geralmente com um propósito espiritual, de saúde ou disciplina pessoal. Na Bíblia, o jejum é uma forma de buscar a Deus com mais intensidade, fortalecendo o espírito e quebrando barreiras espirituais. Eu vou explicar, tá? Propósitos do jejum. Qual o propósito de jejuar? Por que tem que jejuar? Buscar presença de Deus, arrependimento e purificação espiritual, força para batalhas espirituais, quebrar cadeias espirituais e libertação, direção de Deus em decisões importantes e saudade do noivo. Já vou explicar. Nós nos aproximamos de Deus, nos tornamos fortalecidos espiritualmente e com autoridade. Por exemplo, o próprio Jesus jejuou 40 dias, o próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério.
quanto mais nós precisamos jejuar. Então, queridos, vamos entender algumas coisas. Primeiro, existem batalhas espirituais? Quem acha que sim? A gente canta, né, aquela canção: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus tomamos para nós, é nossa herança, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança. Agora a pergunta é: quem não é filho de Deus, que aceitou esse sacrifício da cruz e aceitou a Cristo, tem direito de herança? Vamos por assim, morre um ricaço aí, nossa, tinha muita herança. Eu não sou filha dele, não sou nada dele, eu tenho direito a essa herança? Agora, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos tomamos posse, é nossa herança, mas eu não quero ser filho. Eu não sei quem é ele, eu não quero me relacionar, então não é minha herança. Inclusive vitórias no reino espiritual. Eu não tenho como ir para a cruz, que é um depósito onde eu deixo maldições e pego bênçãos. Tudo é na cruz. Se eu não sei o que aconteceu nessa cruz. Mas quando eu recebo a Cristo e sei, eu tenho como ir e deixar o que não é mais meu. Quando eu recebo esse sacrifício. E pegar tudo que Jesus conquistou. Inclusive, quando eu venço batalhas espirituais, como que eu sei, Daniela, que é uma batalha espiritual? Se vocês, gravem. Se você estiver tendo um relacionamento com Deus, você vai saber se é uma batalha espiritual. A gente não canta? O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Será que ele tenta laços e embaraços? Não é laços e embaraços, eu estava cozinhando o meu arroz, queimou. Só para me atrasar de ir no culto. O que você estava fazendo na hora que queimou o arroz? Eu estava conversando no WhatsApp. E me distraí. Não, não é laço e embaraço. É você conversando no WhatsApp. O diabo é sujo. Sujo ele é, mas não teve nada a ver com o seu arroz queimado. Distração. Agora, tem outras situações que você sente levantes. Se você está se relacionando com Deus, você vai saber exatamente como agir. Mas precisa estar nesse relacionamento. Vocês nunca vão deixar de me ouvir falar sobre intimidade, gente, relacionamento com Deus, porque não tem outro caminho. Não tem. Se tivesse, eu falaria para vocês. Então, olha, o jejum é para batalha espiritual. Se você tem uma decisão, se você precisa de direção, né? Eu já falei aqui. Se você precisa buscar a presença de Deus, arrependimento e se purificar. Por quê, gente? Quantas vezes a gente fala assim, eu mesmo, né? Eu sou uma pessoa que, gente, para mim é bem difícil o jejum, sabia? Principalmente de horas. Por quê? Quando eu, Daniela, muito que eu como, eu me acalmo. Vem um conforto, sabe? Vem uma coisa tipo assim, comi, fiquei mais calma. Tem alguém que se identifica com isso? Tem gente que é o contrário, né? Aí que eu não tenho fome, não desce. Nossa, gente, o meu desce até um pão inteiro. Quando eu estou tensa. Aí que eu como mesmo, chocolate de preferência. A comida, quando você se abstém dela no jejum, muitas vezes, isso não é tipo assim, Deus ficou muito feliz, porque tipo, ele estava com fome. Não, gente, é você mostrando para você mesmo, através do domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, o quê? Que você está conseguindo ter domínio próprio, através da presença de Deus em você,
que você está sendo mais forte através da presença dele em você do que a comida. Que a comida não está sendo o Senhor da sua vida, mas que Deus está sendo o Senhor da sua vida. Entende, queridos? É uma renúncia. Então o jejum é uma prática a respeito disso. Mas eu, Daniela, tá? Qual a explicação que eu mais gosto a respeito do jejum? Teve também aquele texto, vou falar desse texto para vocês. Quando os discípulos não conseguiram expulsar um espírito maligno. E Jesus disse para eles, esta casta de demônios não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Porque tinha um nível ali de batalha espiritual que só sairia através de um período de jejum e oração. O que é o jejum e oração? Intimidade e relacionamento com Deus. Como que eles iam expulsar? Como que eles iam repreender? Se eles não conheciam ou não tinham fé suficiente ou não se relacionavam. Lembra aquele demônio que questionou aquelas pessoas, eu conheço o Deus de Paulo, mas você é quem? O demônio perguntando lá para o cara que estava tentando expulsar. Imagina alguém possesso perguntando para você, viu? Por exemplo, eu conheço o Deus do pastor Adolfo, mas você que está tentando me repreender é quem? Porque você não conhece a Deus? Ou eu não conheço a Deus? Nos questionar, você é quem? Não te conheço. Você conhece a Deus? O próprio demônio te questionar, me questionar, por falta de relacionamento com Deus? Ele vai sair no nome de Jesus, ok. Mas ele virá para a gente e falar assim, você nem conhece a Deus? Está tentando me expulsar? Porque a gente fala, o diabo não tem poder. Tem sim. Ai, pastora, que pecado. Ele tem, mas Deus tem todo o poder. Quem não tem poder, somos nós. Nós temos poder e autoridade pelo nome de Jesus. Mas se nós tentarmos ir através do nosso nome, na nossa força, sem conhecer a Deus, nós seremos esmagados, irmãos. Porque foi tudo que Jesus conquistou na cruz que é direito nosso. Não é tudo que nós conquistamos, não. A gente se esquece. Deixa que eu vou lá e resolvo. Ai de nós, se não dependermos totalmente do Senhor. A explicação que eu mais gosto é jejuar por saudade do noivo. Os discípulos perguntaram para Jesus, olha, os discípulos de João jejuam, João Batista. Por que os seus discípulos, Jesus, não estão jejuando? O que Jesus responde? Eles não estão jejuando ainda, os meus discípulos, porque eu estou com eles aqui. Então eles estão tendo contato direto comigo, eles não precisam jejuar. Mas haverá dias que eles jejuarão, porque eu serei tirado deles. Que seria quando ele seria morto, ia ressuscitar e iria para o céu. Porque eles terão saudade de mim, e aí sim jejuarão. Eu amo essa explicação, queridos. Por quê? Quando a menina está apaixonada, o menino, um monte fica, ai, nem estou com fome. Por quê? Fica com o estômago cheio de borboletas. Estou apaixonado, ai, nem estou com fome. Não come direito. Ou eu lembro quando eu comecei a namorar o Jefferson, eu sempre uso esse exemplo. Eu nem sabia como eu segurava o garfo para comer perto dele, eu tinha vergonha. E depois para beijar, né? Tinha que chupar um tubo de chicletes para ficar cheirando gostoso, eu tinha que escovar o dente. Agora, acorda do lado, 31 anos de casado, bom dia! Não é assim? Vocês estão muito sérios. Não, todo mundo aqui, né, acorda e vai escovar o dente para falar bom dia, não é assim? Quando a gente começa a namorar, o namorado é novo, senta tudo certinho na mesa, quer mostrar, não é? Fica todo sem comer direito, ou se tem uma briguinha, fica meio acamado. Saudades.
Ou se surge uma questão, ai, não estou bem, não estou comendo direito. Eu até esmagueci de tanta tristeza. Ele não me ligou, ele não veio. Um dia será tirado o noivo, e aí jejuarão. O que é isso? Sentirão saudades de mim, sentirão falta da minha presença. Eu não estarei com eles para sempre. E aí eles vão jejuar. Isso é, quando eles jejuarem, é uma maneira deles me sentirem perto. É uma maneira deles buscarem a minha presença. É uma maneira que eu terei de me manifestar a eles através do relacionamento, do jejum e da oração. Então eu gosto do quê? De jejuar, de saudade do meu noivo, que foi, mas vem me buscar como noiva um dia. E aí, mas Daniela, aí você jejua, e no seu jejum você está com saudade, você mostra para ele, Senhor Jesus, eu estou com tanta saudade de você que eu fico com fome, eu abro mão daquilo que eu gosto por amor a você por algumas horas, nesse período eu oro, eu leio a palavra, e depois sim eu como, mas eu te amo por amor a você, vou ficar sem comer tal alimento, tá bom? Eu te amo, Senhor, eu tenho saudades. E aí sim, eu coloco diante dele. Eu gostaria muito nesses 21 dias de receber essa bênção, de interceder pelos meus familiares, de alcançar meus objetivos, mas não tipo assim, e viu Deus? Ó, hein? Ó, não vai esquecer que eu estou jejuando, tá? Ok? Tá chegando, hein? 21 dias. Teve jejuns, muitos jejuns, queridos, que eu fiz e não recebi nada. Pelo contrário, veio tudo o contrário do que eu pedi. Por quê? Porque muitas vezes não sabemos como pedimos. Porque muitas vezes os nãos de Deus são livramentos. Porque Ele sabe o que dar e o que não dar. Mas o relacionamento eu quero. Jesus eu quero. Outra coisa muito importante, queridos, só jejuar, não fazer uma oração, não falar com Ele, não estar conectado. Mas Daniela, eu trabalho, não tem como eu ficar jejuando e ficar lá. Não, gente, vai trabalhar, vai fazer tuas coisas. Olha o conectado. O tempo todo. Você tem essa liberdade de dentro de você, Senhor, eu te amo, Pai. Tu estás aqui, tá lá no... Gente, me arrepia. Tá lá no teu trabalho, tá fazendo tuas coisas, seja que trabalho for, você pode nesse período e o período todo estar conectado com a presença. Quando nós estamos jejuando ou tirando coisas que nós gostamos, gente, é incrível. Você sente Ele mais perto de você. Faça essa experiência. Faça. E depois você vai me falar ou não, mas faça. Faça uma oração ao iniciar. Faça uma oração quando der o período ao entregar. Se você fez de horas, não vai tipo sair comendo tudo, depois começa a comer devagar. Tenho problema de saúde, não posso fazer de muitas horas, ou tipo, vou dormir, começo, faço até um meio-dia. Faz só de algum alimento. Daniela, eu não fico sem pão. Tira por um período pão, café, chocolate, enfim. Queridos, pode ser parcial. Olha só, para a gente terminar. Pode ser jejum total, isso é, sem comida. Tá? Pode ser parcial, isso é, restrição de algum alimento. Pode ser de alguma coisa que você venha a tirar com o alimento e de hábitos. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz, só para ajudar vocês a... só de água, mas não é assim, eu tomei só água, não. A minha única bebida nesses dias foi água. Então, tipo assim, de manhã, eu amo pão com manteiga, coisa básica, pão com manteiga e café com leite. Nossa, era muito esquisito, gente. Comer pão com manteiga e água. Aí vai almoçar aquele pratinho de comida, nem um suquinho, nem um refrigerante, água. Aí, água. Aí, gente, por incrível que pareça, todo mundo, ai, tem suco, não sei do que, água. Entende? Nesses dias só água. Mas o pior era pão com manteiga e água. Uma coisa meio... Aí comi o pão meio seco, porque com água ficava esquisito. Só que, gente, é maravilhoso.
a experiência, enfim, é entre você e Deus. Mas, gente, é o relacionamento. Outras dicas que eu acho bem legal. Você pode, dependendo do seu trabalho, né? Vai ninguém ser mandado embora por conta disso. Fui mandado embora por amor a Deus. Não, porque foi... Olha lá, hein, gente. Colocar o seu celular de tempo em tempo, dá uma cronometrada aí, para só dar um lembrete de você levar o seu pensamento até o Senhor e falar: Senhor, eu estou nesse propósito porque eu te amo e tudo está em tuas mãos. Ou, Senhor, eu te amo. Porque, gente, a gente está num piloto automático tão grande, é ou não é? Que você dá aquela paradinha e se você tiver esse momento que você puder, sabe, põe de 3 em 3 horas, dobrar um pouquinho o seu joelho e orar um pouquinho, como Daniel na palavra fez. Faz uns propósitos. Quem aqui já fez uns propósitos meio que loucos, aparentemente, para Deus? É muito bom, gente. Tipo, vou orar de manhã, de tarde e de noite. Sabe? Ou, enfim, gente, entre você e Deus, tá? Você pode fazer nesse período. E uma coisa eu falo para vocês, gente. Falando de mim, tá? Eu não senti o desejo. Eu não senti no coração. Não sei, me veio algo que não moveu. Nunca vai mover. Nunca você vai sentir. E você sempre vai sentir um negócio que não é para fazer. Porque a carne é uma preguiça. Nós somos preguiçosos. Não o nosso espírito, onde deseja e tem fome do Espírito Santo, mas a nossa mente, a nossa carne. Gente, tem dia que é na base da manivela. Todo mundo aqui. Para mudar a alimentação, a gente é assim. Para fazer atividade física, muitas vezes a gente é assim. Eu estou lendo um livro sobre procrastinação, que procrastinar é deixar para depois. E o escritor, ele fala assim, que ele tem a regrinha do 1, 2, 3, já. Eu falei, gente, como será que é essa regra? Que quando você está... Sabe quando a gente está lá, eu não sei se faço ou não faço, é para você mesmo falar para você. 1, 2, 3 e já. Levantar e começar. Porque se você for para o 4, 1, 2, 3, 4... Não sei se vou ou não vou. Você não vai. Nós precisamos dizer para nós mesmos: agora eu vou fazer. Principalmente em relação às disciplinas espirituais, queridos. Nós não vamos sentir. Eu não estou sentindo no meu coração. No coração, nas emoções. Para nós mesmos, a gente tem que reconhecer isso, gente. Tem dia que você levanta, olha no espelho e fala: como você é bonita. Nossa, acordei melhor. Olha que pele. Olha. Hoje eu estou super bem. Nossa. E tem dia, irmãos, não sei o que acontece durante a noite. Sério. Ou é só comigo? A gente deita super bem. No dia seguinte você levanta... Você fala, gente, será que aconteceu alguma coisa durante a noite que eu não fiquei sabendo? Você levanta e olha para o mesmo espelho. Olha e fala, Deus. Olha de novo. O que aconteceu? E já, parece que você já vai para os seus afazeres, tipo assim, parece que está tudo esquisito dentro da casa, com as pessoas que você convive. Parece que todas as notícias chegam naquele dia, parece que tudo enrosca, parece não, acontece. Que tudo que você programou dá aquela enroscadinha, pipipi, popopó, vai para o carro também enrosca, o outro vem falar alguma coisa, começa a chegar mensagem no seu celular. É aquele dia, gente, que você fala, Deus, hoje vai terminar? Eu não vejo a hora que chega amanhã. Quem sabe amanhã eu olho no espelho e volta aquela de antes de ontem. Mas eu acho que isso só acontece comigo. Sabe o que é isso, irmãos? Nossas emoções. Nossas emoções, a vida. Mas eu tenho uma notícia para você e para mim. Deus não é instável. Deus, o nosso Pai, não tem picos emocionais, como a gente. Ele não acorda, hoje eu não estou bom,
estrelas, sol, não. Deus é o mesmo, sempre. Deus é estável, Deus é imutável, Deus é soberano, Deus é. Então assim, independente de como eu e você venhamos a amanhecer, por nós mesmos, por hormônios, por problemas no trabalho, pelo nosso físico, pela nossa carcaça, por qualquer coisa, pelas nossas dores, que temos muitas, pelos nossos problemas, nós temos que olhar para a estabilidade e fidelidade de Deus. E lembrar, eu sirvo um Deus estável. Eu sirvo um Deus fiel. E fazer o quê? Se relacionar com Ele. Senhor, eu não estou bem. Senhor, parece que está tudo estranho hoje. Quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me sustentam. Eu tenho a sensação que hoje está tudo desmoronando, Deus, mas eu sei que o Senhor está no mesmo lugar. Então, Deus, me sustenta, me ajuda, me socorre, vem com os teus livramentos. Mas Daniela, nem isso eu consigo fazer quando eu estou assim. Então só diz, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Relacionamento. E antes da pastora vir aqui fazer essa parte com vocês, do óleo da revistinha, eu só quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Acreditando vocês ou não, hoje está muito difícil para mim estar aqui. O que aconteceu? Nada. De diferente? Nada. Queridos, sabe que conclusão eu cheguei? Acredito eu ser isso, Deus pode me corrigir, mas por estar se aproximando já esse início de campanha de 21 dias, por de repente eu ser a responsável por passar isso para a igreja, para 23 pastores na terça-feira. Hoje os pastores estão fazendo isso. Nós fomos treinados pelos nossos líderes em Piracicaba essa semana só a respeito disso. Todos os pastores estão entrando nessa batalha hoje à tarde. Eu saí ótima da escola bíblica, eu fui à tarde para casa. Levanta, senta. Eu falei, Jefferson, que incômodo eu estou hoje à tarde, a tarde toda. Está esquisito o dia. O Jefferson, mas o que você está sentindo? Eu falei, eu não sei. Por várias vezes. Jefferson, eu não estou bem. Jefferson, está estranho. E sabe aquele incômodo? E assim, pessoas próximas que somam com a gente no ministério, você vê que passando por situações que você vê o inimigo tentando cutucar, fazer, trazer, levar. E um pouquinho antes de começar o culto, eu falei, Jefferson, você consegue ver levantes? E eu falo para vocês, irmãos. Então eu nem vou começar, misericórdia. Termino dizendo isso. A melhor defesa, meu pai sempre me ensinou como homem de Deus, é o ataque. Eu vou ficar bem no meu cantinho quietinho, porque assim o inimigo não vem contra mim não. Ele vai vir contra nós, pelo fato de sermos filhos de Deus e cristãos. Você indo contra ele ou não, porque ele deseja nos destruir. Então antes que ele venha, nós já vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Com as armas que nós temos, jejum e oração, nós já vamos contra ele. Uma coisa eu falo, irmãos, o mal existe. A batalha espiritual existe. Satanás está rondando as famílias. Satanás está preparando os seus laços de passarinheiro. Ele não é bonzinho. Ele quer destruir. Ele quer matar. Ele quer roubar. Mas ele só vai fazer aquilo que nós dermos brechas e permitirmos. Então, você está pondo medo na gente? Eu não estou pondo medo em ninguém. Eu estou encorajando você a estar atento e a se munir de armas espirituais. E nós fazemos parte de um exército, o exército do Deus vivo. Eu estou te instruindo a se alinhar, a colocar a sua farda. Nós não fomos chamados por Deus para colocar um pijaminha bonitinho e dormir, mas colocarmos uma armadura de guerra.
e entrarmos num exército para batalhar. Porque enquanto estamos aqui, nós somos militantes, temos que militar. Só um dia seremos triunfantes, na eternidade. Aqui é para lutar, mas já com a certeza da vitória daquele que marcha na nossa frente. Então, queridos, quais as armas? Oração, jejum, intimidade, relacionamento, estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor. Não durma no ponto, fica lá de boca aberta, perdendo tempo no feed de notícias no celular. Quer ver celular? Vê rapidinho, já libera, vai ler um livro, vai orar, vai jejuar. Não fica maratonando séries, assiste alguma coisa e põe esse celular do lado e vai se munir do Senhor. Não dá mais tempo de ficar brincando de ser cristão. Queridos, os laços, embaraços está vindo para todos. Só cai quem está. Onde eu estou? Para onde eu estou indo? Estamos aqui, mas de passagem. Estamos indo para a eternidade. Mas só vai chegar lá quem estiver esperto. O resto vai ficando. Se muna. Se encha de Deus. O Senhor está chamando para esse lugar de guerra. E nós vamos fazer agora esse propósito de jejum, de oração. E o Senhor quer te levantar como um soldado valoroso. Você já é. Só que às vezes você tirou um pedaço da farda. A espada está lá. Não, Ele quer alinhar o exército. Ele quer colocar cada um no seu devido lugar. E Ele quer te munir novamente para a batalha.